Olá, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula de português e vamos estudar hoje o preconceito linguístico. O que nós entendemos sobre preconceito linguístico? Nós temos a definição aí que diz que é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, pelo falar, ou seja por escrito, escrevendo. Então, preconceito, essa palavra preconceito, se formos analisar no dicionário, uma definição assim, que preconceito é um conceito antecipado de algo que não se conhece. Na realidade, a gente tem a mania de achar que a nossa maneira de falar é mais correta do que a do outro. Isso já é um preconceito linguístico. E a gente tem que entender que existe as várias maneiras de falares. Por exemplo, no nosso país, que é um país rico em cultura nordestina, em cultura indígena, cultura africana e assim vai. Então, existem as variantes linguísticas, são o que a gente estudou na aula passada sobre variações linguísticas, que existem as várias maneiras de falar. E a gente foi falar sobre a regional, a social, a estilística, a geográfica. E assim a gente entendeu que existe no nosso país, por exemplo, em várias regiões, existe a maneira própria de falar dessa gente. E é por isso que não devemos aceitar um tipo de variante como correto. Por exemplo, eu não posso aceitar que o povo no Rio de Janeiro, que as pessoas cariocas, eles falam melhores do que o nordestino. Claro que não. Lá tem uma maneira de falar e no Nordeste existe outra maneira de falar. Então, cada grupo de pessoa fala de sua maneira própria, da maneira da sua região. Ok? Espero que estejam entendendo. Vamos lá. Vamos olhar aí na pronúncia. Será que nas várias maneiras de falar existe uma que é correta? Claro que não. A gente acabou de entender que existem as várias maneiras de falar e que a gente tem que respeitar a maneira de cada um, certo? Então, vamos ver a tirinha aí que diz assim: o papagaio falando no primeiro quadrinho: bicicleta, cocrete, caderneta. A nova tutora dele diz: nossa, ele fala tudo errado. Aí no segundo quadrinho, ela devolvendo o papagaio para o ex-dono, o ex-tutor. Ela diz assim: vim devolver o seu papagaio. E o senhor responde: algum problema? Então, quem é que teve nessa tirinha aí, quem teve um preconceito linguístico em relação à fala do papagaio? E, claro, posteriormente, com a fala do ex-tutor do papagaio. Claro que foi a mulher. Ela teve um preconceito linguístico, Ela achou que a maneira dela falar está mais correta do que a do papagaio, do que a do ex-tutor do papagaio. Vamos lá. Na gramática, será que é preciso saber muita gramática para haver comunicação e sermos compreendidos? Claro que não. A comunicação, ela acontece quando há sentido no que se está falando, Por exemplo, se eu estou conversando com alguém e esse alguém está falando, compreendendo o que eu estou falando, então já está havendo o quê? Comunicação. A gente sabe que a gente pode se comunicar através de códigos, através de gestos, através da fala, através da escrita e assim vai. Nós entendemos o que o outro está falando e também estamos respondendo a ele, então já há uma comunicação. E nessa comunicação pode existir as várias maneiras de falar. Por exemplo, eu posso falar como nordestina com uma pessoa lá do sul do nosso país, E com uma pessoa do sul do nosso país e sermos compreendidos maravilhosamente. Estamos falando português brasileiro, mas cada um com o accent, o sotaque de sua região. Ok? Vamos lá para a próxima tirinha. Nessa tirinha aí, nós temos 3 quadrinhos. O primeiro quadrinho diz assim: está cheia de erros de grafia, pontuação e concordância. Isso o pai falando para o filho que entregou uma cartinha para ele.
No segundo quadrinho, o pai diz assim: mas é a carta mais linda que eu já ganhei na vida. No último quadrinho, o pai diz: também te amo, filho. Então, quer dizer, houve uma comunicação, mesmo nos erros, né, ortográficos, nos erros de pontuação e nos erros de concordância, na qual o filho fez uma carta, escreveu uma carta para o pai. Mas mesmo assim, o pai não deixou de compreender o filho dele, não deixou de compreendê-lo. Então, quer dizer, há uma comunicação, então não é necessário se falar, por exemplo, se entender da gramática, né, em 100%, entender nela numa totalidade. Mas para o que a gente estuda gramática? Mas para o que, professora Verlana? Nós estudamos gramática e temos que ir estudar português na escola. Claro que sim. Tem várias ocasiões que nós vamos precisar do nosso português gramatical. Então, gramaticalidade. Nós precisamos apenas nos comunicar, mas existem situações em que nós vamos precisar. Por exemplo, nós estamos estudando, vamos nos formar, vamos trabalhar, vamos ter uma conversa com o nosso chefe de trabalho, vamos ter uma entrevista no novo emprego, vamos falar em público, né, por exemplo. Então, nós precisamos falar mais formalizado, falar mais com um conhecimento gramatical. Mas isso não quer dizer que devemos desconsiderar as pessoas que nunca estudaram gramática, que nunca foram para a escola, que não sabem escrever. Claro que não. Não é? Claro que não, isso já é preconceito linguístico, certo? Espero que até aqui gostaram da minha aula e até a próxima aula. Bye, bye!